Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Também aqui quem está falando é Cristiano Barba, o seu âncora favorito de todos os podcasts do Teologia de Boteco do Benzina. Eu falo Teologia de Benzina, Teologia de Boteco do Benzina, do Pausa e do Gole, esse podcast que você está vendo e ouvindo agora. Essa semana aconteceram algumas coisas. Porra, essa semana, como todas as semanas, tem acontecido tantas coisas. Eu vou começar a fazer pausa de 3, 4 assuntos, porque não dá, um assunto só não dá. Puta merda. Mas vai lá. Essa semana aconteceu um fato bem peculiar. O Exército, nas suas redes sociais e no seu site, homenageou o Major Edward Ernest Westenhauer, um homem que atuou na frente, lutando no exército nazista, né, no exército lá do Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial. Isso gerou uma polêmica violenta, um monte de gente falando, um monte de gente defendendo, um monte de gente falando disso e aquilo, e eu achei necessário ressaltar alguns pontos da minha modestíssima e fecal opinião acerca disso. Algumas pessoas me falaram: Barba, ser um alemão daquela época concede a ele necessariamente a pecha de fascista, de nazista? Eu particularmente acho que não. Claro que não. A resposta é não. Nem todo alemão era um nazista. Muitos alemães, inclusive, se levantaram contra o Adolf Hitler naquele momento. Eu posso dar um exemplo assim de bate-pronto. O Dietrich Bonhoeffer, um pastor que naquela época até arquitetou um atentado contra a vida do chanceler da Alemanha naquele momento. Nem todo alemão é um nazista. Isso é óbvio. Isso é mais do que óbvio. Mas daí algumas pessoas vão dizer assim: mas o fato dele ter estado no exército faz dele um nazista? Bom, aí a gente já dá um passo um pouco mais à frente. Alguém pode dizer assim: não, o recrutamento era meio que compulsivo, né? Você tinha que ir para a guerra, né? Não tinha muita, ou você se escondia, ou você fugia, ou você passava, ou você acabava sendo morto. Bem, então tinha uma opção, não tinha? Porque ir para a guerra é praticamente ser morto. Ir para a guerra para defender os interesses da Alemanha, os interesses nazistas, né? O interesse da Alemanha naquele momento, os interesses nazistas, talvez não faça de você nazista, mas faz de você muito próximo de um. Porque mesmo tendo estado na Alemanha, e ele assim, ele não desistiu, não desertou, né? Ele poderia ter ido e ter desertado também. E ele era um cara de uma patente mais elevada, né? Bom, então, meus amigos e minhas amigas, eu acho que alguém pode dizer assim: mas ele só estava cumprindo o papel dele. Mano, sério. Esse papo de só estava cumprindo o seu papel, acho que da Hannah Arendt pra cá já não funciona mais. Não funciona eu dizer assim: eu só estava espancando aquela pessoa porque era o meu papel espancar aquela pessoa. Bom, se o seu papel é espancar pessoas, mesmo que potencialmente você nunca tenha feito isso, já é um problema. Mesmo que se o seu papel é atirar em pessoas, se o seu papel é matar pessoas, ainda que potencialmente, apenas potencialmente você nunca tenha feito, veja, o fato de você estar nesse papel já é um problema. Algumas pessoas podem levar esse meu argumento e falar assim: então você está querendo dizer que todo policial ele é um agressor em potencial? Sim, em potencial sim. E o fato dele ser policial já é um problema muito grande. Assim como ser um soldado do Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Assim como ser um soldado que vai defender uma ideologia que na sua essência é composta por elementos que diminuem a humanidade de um determinado grupo, de vários grupos, não apenas os judeus, né, mas de vários grupos. Então o fato dele estar no exército, o fato dele ter uma grande patente, me parece que esse cara era nazista. E alguém ainda pode dizer: Barba, mas a gente não tem como comprovar se ele era ou não nazista. Aí eu concordo contigo, eu mesmo não achei documentos acerca de se ele era ou não nazista, se ele tinha alguma participação ou não. A minha pesquisa não foi muito a fundo também, mas eu não achei nem que era, nem que não era. Achei muitos sites de gente de direita falando que ele foi morto por terroristas do Comando da Libertação Nacional, é isso? Colina. Terroristas os quais estavam lutando pela libertação do país das garras do seu próprio exército. Exército esse que estava agora homenageando um cara que supostamente é um nazista.
é complicado isso, né? Geralmente a história, meus amigos, é contada por duas pessoas, por quem vence e por quem vive, né? Primeiro por quem vive e depois por quem vence. Sendo assim, a história da Segunda Guerra não foi contada pelos alemães, foi contada pelos aliados. É óbvio que hoje a Alemanha conta novamente a sua história, porque a Alemanha, eu não sou nenhum vira-lata, mas a Alemanha ela não tem o mesmo problema do Brasil, pelo menos não esse problema do Brasil, de esconder o seu passado. A Alemanha não tem um problema tão grave assim em abrir, em expor o quanto foram errados no passado e até em pagar essa dívida em certa instância, né? Para com os grupos que foram agredidos naquele momento. Diferente do Brasil, que passa um pano em cima de ditador, que passa um pano em cima de todos esses militares, fazendo com que hoje uma série de acéfalos fiquem pedindo novamente a volta de um regime como aquele, incluindo o atual presidente da República, o facínora Jair Messias Bolsonaro. Mas voltando lá, a história, quem conta são os vencedores, certo? E nesse caso, quem conta a história são os aliados. Bom, eu não quero dizer para você que do lado dos aliados não houve nenhum problema, não, né? Porque eu tenho uma série de problemas também com toda a guerra. A guerra em si mesma é um problema. Mas esse cara, ele escolheu um lado, ele optou por um lado, e o lado dele, o lado que ele ficou, foi o lado dos nazistas. Ele poderia ter feito, como eu falei, várias coisas, poderia ter desertado, ele poderia ter feito uma série, ele poderia até ter se matado, em última instância. Mas ele optou ficar do lado dos nazistas. E meus amigos e minhas amigas, eu vou dizer uma coisa para vocês, a história não perdoa. A história não perdoa, a história registra, a história, por mais que, né, no Brasil, novamente, no Brasil do fascínio, Jair Messias Bolsonaro, queiram acabar com a história, com a sociologia, com a filosofia, mas a história não perdoa. Vai chegar um momento, chegou esse momento, em que as pessoas dizem assim, esse Edward Ernest poderia até não ser um nazista, mas ele escolheu um lado, e era o lado dos nazistas. Bom, se ele optou pelo lado dos nazistas, me parece que ele era um nazista, por mais que você ache que não, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. Você pode tentar, sabe, rebolar, até encaixar um argumento para dizer que ele não era nazista, mas ele optou. Ele estava de um lado. Ele estava de um lado da história. E o lado da história que ele ficou foi o lado dos nazistas. E eu quero dar uma dica para você que hoje está do lado errado da história. No futuro, a história vai ser contada e o seu nome vai ser contabilizado entre aqueles que estavam do lado errado da história. Você vai me dizer, Bárbara, mas será? Sim. No futuro, os livros de história constarão os nomes das pessoas que apoiaram o fascínora, que aplaude ditadores, que aplaude torturadores. E a história vai contar também que havia pessoas que resistiram até o final. Espero que você esteja do lado dos resistentes. O meu nome é Cristiano Barba. Você encontra mais material como esse em teologiadeboteco.com.br. Se você quiser dar uma força com grana, entra lá em apoia.se/teologiadeboteco, então é teologiadeboteco.com.br ou apoia.se/teologiadeboteco. E esse mês, no dia 20 de julho, eu estarei lá em São Paulo, no Café Aconchego, a partir das 16 horas. Fica na rua Dona Ana Nery 357. Rua Dona Ana Nery 357, Café Aconchego, 16 horas. A gente vai gravar um podcast junto lá, vai gravar um vídeo, vai gravar um monte de coisa. Vamos conversar, vamos beber um café. É isso. Valeu, Gus, que tá dando esse espaço lá pra gente. E fique do lado certo da história. Uma hora, teu nome vai constar num livro de história e espero que esteja do lado certo.